ninguém cala esse chororô. Chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor. Que maravilha, Mengão! Flamengo venceu o Botafogo, galera. Bruno Henrique salva a pele do Sampaoli. Bruno Henrique, na verdade, salvou o emprego do Sampaoli e fez Bruno Lage, técnico do Botafogo, pedir demissão. Que loucura é o futebol, né, cara? Mas é isso mesmo que aconteceu. E ninguém cala o chororô. Que coisa linda ver o Bruno Henrique, fazendo chororô para a torcida do Botafogo. Vai virar bandeira. Bruno Henrique, você é mais um a virar bandeira, assim como o Souza e outros que fizeram gol lá no Tapetinho, né, lá no Engenhão, no Maracanã, e fizeram o chororô, virou bandeira, que ontem, inclusive, algumas estavam lá, né? E o Flamengo quebra a invencibilidade do Botafogo no Engenhão, vencendo por 2-1. Nós iremos aqui falar sobre essa vitória e, claro, a vitória não vai mascarar os erros. De forma alguma, falaremos sobre eles. Mas que é bom demais o Flamengo vencer, Olha que domingo lindo e maravilhoso nós teremos, galera, com essa vitória do Mengão, que, dá um alívio danado. E lá no Engenhão é o nosso salão de festas, porque a gente vai lá e passa por cima deles sempre. Sempre, se eu não me engano, é o 7º ou 8º jogo consecutivo que o Flamengo vence o Botafogo no Engenhão. O nosso freguês, o time do chororô. Depois da vinheta, enquanto a vinheta roda, deixa o seu like, dá essa moral aqui pra gente. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação, que vai começar o show de notícias e informações do nosso Mengão. E ninguém cala. Chora o presidente, chora o torcedor. Que maravilha, galera! Chegando com tudo para poder falar de Flamengo após uma boa atuação do Flamengo, principalmente no segundo tempo. Claro que a boa atuação deve-se muito à belíssima partida do Bruno Henrique. Aqui a gente vai avaliar o Flamengo, se houve uma evolução coletiva, vamos avaliar se houve uma evolução em relação à parte técnica, à parte tática e em relação à vontade, à determinação dos jogadores na partida de ontem diante do Botafogo. Tudo isso falaremos aqui. Falaremos também da atuação individual dos nossos jogadores. E, claro, a surpresa de todo mundo com o Bruno Lage, né, técnico do Botafogo, pedindo demissão. Os caras ficaram malucos, rapaz. Os caras criaram um clima de guerra, menções nazistas antes da partida, querendo falar sobre agressões a torcedores do Flamengo, ameaçando, um clima extremamente hostil. Eles acham bonito isso. Acham bonito fazer isso. Clima hostil, sabe? Querendo transformar uma partida de futebol numa guerra. E dentro de campo, a gente foi lá e passeou no nosso salão de festas público. Até porque aquilo lá é um patrimônio público, porque síndico não é dono, não falam isso para nós? É a mesma coisa. Lá é um patrimônio público e o Flamengo passeou no Engenhão, vencendo mais uma vez o nosso freguês eterno, o time do Chororô, por 2-1. Bom, há de se destacar aqui, galera, eu queria, antes de falar da atuação individual do Bruno Henrique, que foi um negócio espetacular, eu queria pedir a todos que deixem o like. Sobe o like, dá essa moral agora, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Só você clicar aqui embaixo, o botão vermelho, acionar o sininho da notificação. Afinal de contas,
Você que está assistindo tanto pelo Família da Nação quanto pelo Resenha da Família, dá essa moral. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Galera, que atuação do Bruno Henrique. Olha, eu acho que o lateralzinho do Botafogo lá, que eu desconheço, não sei nem o nome do lateralzinho direito do Botafogo lá, ele deve ter sonhado essa noite inteira com o Bruno Henrique. Na verdade, sonhado não, tido pesadelos com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, cara, é impressionante como o time do Flamengo ontem, no primeiro tempo, eu falava até com meu amigo Fernando Gil no intervalo, falei, cara, o Flamengo é o seguinte, o Flamengo roda, toca para um lado, para o outro, toca e joga no Bruno Henrique para ele resolver. O Flamengo se resumia nisso. Aí muitos vão dizer, mas Fábio, o primeiro gol do Flamengo com 1 minuto e meio foi jogada do Wesley. Sim, o Pedro fez muito bem o pivô, girou, meteu na direita e olha, uma jogadaça do Wesley. Parece fácil o que ele fez, mas não é. Ele cruzou no tempo certo, ele acelerou o passe, meteu um cruzamento forte, acelerando o passe. E aí, meus amigos, da maneira como ele meteu esse cruzamento, é o que eu sempre digo. É o cruzamento que você pega a defesa correndo para trás. E quando pega a defesa correndo para trás, ou o cara vai tirar, o zagueiro vai tirar o pé, e aí o atacante que está correndo de frente vai empurrar para dentro, ou então ele tem um grande risco, uma grande possibilidade de empurrar a bola para dentro e fazer gol contra. Foi exatamente o que aconteceu. Então, parabéns ao Wesley pela belíssima jogada. É uma jogada de lateral. E a gente precisa, quando o jogador acerta, aplaudi-lo, parabenizá-lo para ele repetir jogadas como essas. O Wesley ontem, na minha opinião, ele apareceu muito bem pelo lado direito, muitas vezes, e não recebeu as bolas. O Flamengo concentrou muitas suas jogadas do lado esquerdo com o Gerson e Bruno Henrique, e pelo lado direito o Wesley toda hora aparecia sozinho e simplesmente a bola não chegava ali. Até porque o jogador que atuou ao seu lado, pelo lado direito também, foi o Vitor Hugo. E depois o Everton Ribeiro. E olha, impressionante como esses dois jogadores estão mal. Olha, o Vitor Hugo, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu não queria dizer, porque eu não gosto de falar isso de jogador, principalmente cria do ninho, né? Cria da base, mas o Vitor Hugo é muito chupa-sangue. Impressionante, cara. Ontem, pelo menos umas 3 vezes eu contei, e eu mostrava para os colegas que estavam do lado. O Bruno Henrique voltava e ele ficava louco com o Vitor Hugo, que o Vitor Hugo não conseguia fazer o posicionamento correto na marcação. Tanto na hora que era para apertar e ele se desligava, não chegava, o Bruno Henrique subia e ele tinha que subir do outro lado, o Bruno Henrique pela esquerda, ele subindo pela direita e ele não fazia, quanto na recomposição que o Bruno Henrique voltava igual um louco e ele parava no meio do caminho. E por pelo menos 3 vezes o Bruno Henrique teve uma hora que ele deu um soco no ar, reclamou, só faltou correr lá pro lado direito para poder dar uma sacudida no Vitor Hugo para ver se ele acordava. E é inacreditável isso. O Vitor Hugo acho que tem 20 anos de idade, cara. Alguém tem que tentar entender o que acontece com ele. Porque, olha, tecnicamente tá mal. Fato. Errou bolas bobas, passes bobos, mas, cara, correr com 20 anos de idade é o mínimo. Uma partida muito abaixo do Vitor Hugo. Aliás, mais uma, hein? Não vem jogando bem. E muitas pessoas, e muita gente diz, porque ele tá fora de posição. Porque... Qual é a posição do Vitor Hugo? Uns dizem segundo volante, outros dizem mais à frente. Onde ele entra mal. Não tá bem. Partida que o Vitor Hugo jogou muito bem foi contra o Grêmio lá pela Copa do Brasil. Esse jogo, para mim, foi o melhor jogo do Vitor Hugo. Depois disso, ele só cai de produção e pior, tem sido preguiçoso na marcação. Quem vai aos jogos sabe o que eu tô dizendo. Aí sai ele e bota o Everton Ribeiro. Gente, parece um ex-jogador em atividade. Impressionante o Everton Ribeiro. Tropeça na bola, cai sozinho. Sabe? Muito mal o Everton Ribeiro. E aí, cara, eu tô deixando para criticar primeiro aqueles que foram mal e depois exaltar os que foram bem. Impressionante o Sampaoli, né, cara? Ele tirou o Bruno Henrique e botou o Cebolinha. O Cebolinha quase entrega o jogo. O Cebolinha entrou errando tudo. E aos 51 minutos ele tropeça na bola, dá um passe pro jogador do Botafogo, que se o cara acerta o passe, ele tinha o Davi Luiz aqui, o Diego Costa aqui na frente,
e tinha o Janderson, se eu não me engano, acho que é Janderson, um pouco atrás. Se ele tocasse na frente ou para trás, o Botafogo empataria o jogo aos 51 minutos com o passe do Cebolinha, cara. É inacreditável isso. E ele tocou justamente onde estava o Davi Luiz conseguiu afastar. E olha, é um negócio, Cebolinha, o que acontece, cara? Cebolinha, Everton Cebolinha, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, são jogadores que estão muito abaixo, muito mal no Flamengo e precisam despertar. Tá na hora, né? Pedro, uma atuação de razoável para boa, segurou bem as bolas ali na frente. Agora, vai o puxão de orelha. Camisa 9, quando domina uma bola daquela dentro da área e faz o giro, tem que botar para dentro, Pedro. Não pode perder. Perdeu um gol que não pode perder. Camisa 9 não pode perder um gol daquele. Atuação da dupla de zaga do Flamengo extremamente segura. Fabrício Bruno joga muito, Fabrício Bruno, cara. Impressionante. Fabrício Bruno, ele dá a segurança pro Wesley avançar, né? E ser quase que um ponta no Flamengo, porque o Fabrício Bruno é muito rápido. Nesse jogo, por exemplo, eles colocaram um jogador nas costas do Fabrício Bruno e o cara não ganhou nenhuma deles na velocidade. Léo Pereira também é uma boa partida, segura. Fabrício Bruno, inclusive, tirando todas as bolas no alto, bola aérea. O Alan e o Pulgar, cara, o Sampaoli pediu o Alan o tempo inteiro. E a gente vinha dizendo aqui, por que não bota o Pulgar e o Alan aumentar o poder de marcação do meio-campo do Flamengo e também ter a qualidade do passe? Foi a primeira vez que ele fez isso, cara. É brincadeira o Sampaoli, né? Então, e assim, os dois ocupam o mesmo espaço. Isso para mim tá muito claro. Um dos dois precisa se sacrificar em alguns momentos para ser o segundo homem de meio-campo. E quando isso acontecia, o Alan tinha que cair para segundo homem, errava-se passe, inclusive no primeiro tempo quase que o Flamengo tomou um gol num passe errado do Alan, justamente porque os dois acabaram se confundindo, os dois ocupam realmente a mesma posição, mas meu amigo, não tem jeito. Hoje temos carências no elenco, o time do Flamengo falta jogadores de meio campo, e aí para mim os dois têm que ser titulares. O Gerson teve uma atuação para mim boa, temos que aqui enaltecer, não foi uma atuação maravilhosa, mas foi uma boa atuação, ele que fez aquela dobradinha pelo lado esquerdo ali com o Bruno Henrique, e por muitas vezes conseguiu chegar até mesmo na linha de fundo, e correu muito mais do que o Vitor Hugo, cara. A gente que critica o Gerson pela preguiça, no jogo de ontem, ele que jogou na mesma faixa de campo, né, do Vitor Hugo, o Flamengo fez um quadrado no meio campo, Alan de um lado, Pulgar do outro, e na frente de um lado o Vitor Hugo, do outro lado o Gerson, do lado esquerdo o Gerson, do lado direito o Vitor Hugo. O Gerson fazia o vai e vem o tempo inteiro com muito mais eficiência do que o Vitor Hugo do outro lado, que parecia que estava com preguiça, ou então realmente é um jogador, é o que eu acho realmente, né? Um jogador, bom jogador, nada mais do que isso. É superestimado por boa parte da torcida do Flamengo. E aí, cereja do bolo. Que atuação do Bruno Henrique, o rei dos clássicos. O cara que acabou com o jogo, teve um gol anulado por questão de milímetros, teve o gol que ele faria se o jogador do Botafogo não fizesse contra, Marlon Freitas, seria gol dele que ele empurraria para dentro, e um verdadeiro golaço, né? É por isso que a gente sempre diz, o Bruno Henrique ele não pode jogar totalmente aberto pelo lado esquerdo e nem centralizado, ele tem que ter liberdade para flutuar tanto por dentro quanto pelo lado, porque ele é um jogador extremamente perigoso, tanto na velocidade para botar a bola ao fundo para cruzar, quanto para trazer para dentro para poder botar aquela bola, aquela famosa colher, né? Que ele bate na famosa colher, tirando do goleiro e botando a bola na gaveta. Bruno Henrique salvou a pele do Sampaoli e fez o Bruno Lage pedir demissão ao vivo. Que loucura o mundo do futebol. A torcida do Botafogo se desesperou, teve briga em vários setores, setor norte briga entre eles mesmo, setor leste briga entre eles, e o Mengão foi lá, ó. Ninguém cala esse chororô. Flamengo 2, Botafogo 1. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.